Como nós falamos antes do intervalo, os casos de gripe A estão assustando a população. Na última semana, uma escola estadual aqui de Novo Hamburgo fechou as portas. A campanha de vacinação foi antecipada no Rio Grande do Sul, começou ontem, mas é possível ficar mais tranquilo? Terão doses suficientes para todas as pessoas? É sobre isso que eu converso agora com o professor da Fevale e também médico pediatra Leandro Meirelles Nunes, que é o nosso convidado de hoje. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, Bruna, tudo bem? Então, a campanha já foi antecipada para o Rio Grande do Sul, tendo como prioridade, esses grupos de risco. É possível a população ficar um pouco mais tranquila com essa situação? Não, com certeza. O Rio Grande do Sul ele é um estado muito peculiar pelo nosso clima. Então, coincidentemente hoje, o outono já vem se manifestando, então por isso que ele foi antecipado uma semana em relação ao resto do Brasil. Bom, e esse tempo, obviamente, as pessoas têm que ficar um pouco mais preocupadas porque acaba baixando a imunidade dessas pessoas? Exatamente, assim, a gente sabe que a mudança climática, a mudança de temperatura, principalmente a brusca, ela sempre afeta um pouco a nossa imunidade, então exige uma gama de cuidados maiores. Mas é importante também a gente salientar que, apesar de ter sido antecipado em uma semana, a gente sabe que no momento da aplicação da vacina, a gente só vai estar completamente imune em torno de 2 semanas. Ou seja, a pessoa pode contrair o vírus antes dessas 2 semanas. E sempre existiu, na verdade, uma polêmica sobre a vacina. Muita gente, inclusive, que eu conheço, deixa de se vacinar por medo que possa contrair ou ficar um pouco mais predisposto a ter. Isso não existe, isso é mito. Isso é mito. Isso é uma coisa que nos procuram muito, principalmente nessa época do ano, os pacientes, O que acontece? Na verdade, a vacina ela é feita com um vírus vivo atenuado, Ele é um vírus vivo inativado. Ele não causa doenças em pessoas que têm imunidade normal. É claro, pessoas imunodeficientes, com algum comprometimento, têm que ter um cuidado especial. Mas essa vacina ela é trabalhada em laboratório exatamente para não causar doenças nas pessoas. Ela simplesmente causa um estímulo que faz com que o nosso corpo produza anticorpos que nos defendam contra a doença. Bem, isso depois pode causar um mal-estar em algumas pessoas que relatam a fazer após a vacina? Na verdade, assim, qualquer vacina, qualquer uma, tem os seus para-efeitos. São mínimos, Então pode ficar um pouquinho de dor no local, sensação de o braço um pouco mais pesado, mas manifestação gripal não. Isso, na verdade, é uma coincidência. São pessoas que já, no momento que se vacinaram, já estavam incubando o vírus e manifestou. E elas acabaram atribuindo a vacinação. Bom, agora a gente sabe, obviamente, o aconselhável é que todos os grupos de risco façam, a vacina, as crianças, as gestantes, mulheres que, tiveram filhos agora, em até 45 dias, as pessoas que também trabalham com isso, doentes crônicos, mas e aquela população que não está no grupo de risco? O aconselhável é procurar vacinas. Como que está a situação da disponibilidade dessas doses? Tem para todas as pessoas? Então, esse é um assunto muito, muito importante, porque o que acontece? Existem os grupos, que são os grupos prioritários. O que determina que esses grupos sejam prioritários? É que nesses grupos a gripe ela pode se manifestar com complicações mais graves. Então, para eles é fundamental isso. Quando a gente trabalha com saúde pública, o ideal seria que tivesse vacina para todo mundo no Brasil, mas isso não tem condições, não tem matéria-prima e nem custo financeiro para isso. Por um outro lado, a procura está sendo muito grande, então frequentemente os pais, ou até mesmo para as crianças ou os adultos procuram e momentaneamente não tem a vacina. Mas nas clínicas de vacinas, semanalmente estão chegando novos lotes, e como a procura está muito grande, acaba rápido. Mas é recomendável sim, que se a pessoa tem acesso, que ela possa fazer a vacina. Bom, agora pequenas atitudes podem evitar a contaminação, Então é aconselhável ficar sempre com álcool gel nas mãos, que a gente escuta bastante, manter sempre locais arejados, isso é verídico, É importante. Verídico. A transmissão de qualquer... Porque, na verdade, o H1N1 ele é uma variação de um vírus da gripe. Assim como a gripe normal, o H1N1 ele é transmitido via partículas da respiração. Então, quando um contaminado ele tosse, espirra, fala ou ele coloca uma mão com secreção em algum objeto e a pessoa que não está contaminada vai lá e coloca a mão, ela se contamina. Então são cuidados básicos, como lavar frequentemente as mãos, principalmente com água e sabão, mas pode usar derivados do álcool também. É importante ter ambientes arejados, é importante não tocar, evitar de tocar em objetos assim, maçanetas e colocar a mão... onde muitas pessoas fazem contato. Exato, e colocar a mão na boca ou olhos, porque é aí que se transmite, aí tem que lavar bem a mão. É importante também assim,
evitar o estresse, ter uma alimentação saudável, porque quanto mais saudável for a alimentação, melhor vai ser a nossa imunidade para combater esse vírus. Então, as medidas gerais são tão importantes quanto a vacina. Claro, é importante, né? E agora, só para a gente terminar, para a gente alertar a população, né, da diferença de uma gripe comum para a gripe, né, que tem o vírus H1N1, que é a gripe A, que aí pode, né, ocasionar mais problemas. Quais são os principais diferenciais, né, dos sintomas de cada uma delas? Então, os sintomas, na verdade, eles são os mesmos. O que diferencia é a intensidade deles. Os sintomas que a gente espera numa gripe comum seriam febre, dor no corpo, ardência nos olhos, coriza nasal, tosse, dor de garganta e dor no corpo. A diferença é que na gripe por H1N1, a febre geralmente é acima de 39 graus. É uma dor mais intensa, a pessoa fica mais prostrada, mais desanimada. Na vigência disso é bom procurar o seu médico, porque no momento do diagnóstico e o tratamento é fundamental a iniciação da medicação precocemente. Então, se você começa com a medicação nas primeiras 48 horas, você evita aqueles sintomas graves que vão levar a uma insuficiência respiratória, uma internação em UTI e até mesmo a morte. O importante é, na suspeita, procurar o seu médico e não perder tempo. Bom, agora lembrando, começou já no Rio Grande do Sul, ontem, né, no dia 25, e em alguns outros estados também, mas no sábado, que é a grande mobilização, né, do dia D da campanha. Então, a orientação é que as pessoas, né, acompanhem, encontrem aí um local na cidade de Novo Hamburgo, em toda a região, para tentar se vacinar, porque por enquanto tem vacina para todas as pessoas do grupo de risco. Sim, com certeza, tem todas as vacinas. E pelo SUS e também nas clínicas privadas também, que é a orientação, inclusive as pessoas que não estão no grupo prioritário, né? Exatamente. A recomendação da Sociedade Brasileira de Imunizações é que todas as pessoas se imunizem. Tá certo. Muito obrigada por sua participação e uma ótima noite. Boa noite.